Pessoal, bom dia a todos, Carlos Serrano falando, aqui da HS de Olambra. Pessoal, hoje eu ia tirar o dia para dar uma revisada nas coisas, ficar um pouco mais tranquilo, mas eu estou um pouco preocupado com a questão da Covid-19 em relação à segurança do trabalho, né? Porque de uma hora de outra acaba caindo no nosso colo esse assunto, né? Então, eu andei tendo alguns clientes que tiveram aí uma notificação de apresentação de documentos. E isso gostaria de compartilhar com vocês o que está se pedindo. No treinamento que eu estou programado para a semana que vem, nós temos aí uma ideia, uma estruturação dessas informações em forma de um programa que eu apelidei de PGC-19. Tá? Então vou mostrar algumas coisas para vocês, para que todos possam ter uma visão do que é cobrado numa inspeção de forma indireta. O que significa isso? Por e-mail, né? O auditor fiscal, ele manda um documento, um e-mail, solicitando documentação. Então, se você estiver pronto, bem organizado, isso vai ficar muito tranquilo. Tá? Então eu vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo, o que está sendo cobrado, né? E como fazer, a gente vai apresentar no treinamento da semana que vem, que eu vou passar a data direitinho para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui, uma notificação de apresentação de documentação do Ministério da Economia, né, mais ou menos que funciona aqui no estado de São Paulo, e acredito que nos estados também está seguindo essa mesma linha. Comprovante individual de que o trabalhador foram informados de maneira apropriada e suficiente para que os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos, principalmente quanto à prevenção de contágio Covid-19, conforme o item ponto 4.1 da NR1. Então vejam, comprovante, o que significa, né? Isso tem que ser em forma de treinamento, de forma individual. Então, por exemplo, se você fizer um treinamento em relação a esse assunto e colocar na ordem de serviço e pedir para o trabalhador assinar um adendo na ordem de serviço, seria uma ideia. Procedimentos para identificação dos sinais e sintomas, né? Quando fala procedimento, gente, é algo que precisa ser estruturado dentro da empresa. Então vejam, né? Além dos treinamentos que devem ser feitos, um modelo do treinamento dentro de um programa, uma coisa um pouco maior, né? Onde cada trabalhador tenha as orientações. E aí, o conteúdo mínimo, encaminhamento para o ambulatório médico da empresa, quando existente, né? Os trabalhadores com suspeita de contaminação. Olha, se você tem um ambulatório médico, você caminha para lá. Então, isso é uma orientação que o trabalhador tem que saber, né? E se você não tiver, né, claro, o que eu falo sempre, orienta a nem vir trabalhar. Ele procura um hospital de referência, que não é aquele hospital, a própria clínica do médico, da empresa, por exemplo. Tem que ir no hospital de referência, porque senão ele vai numa clínica que não é referência para o tratamento, ele pode acabar contaminando ainda mais as coisas, né? O afastamento do colaborador no caso de confirmação e diagnóstico, ele se fala, né? Você tem que ter essa orientação, né, de que o colaborador com a confirmação, ele deverá ser afastado imediatamente. Instruções de mecanismos para que os trabalhadores sejam incentivados a reportar sintomas. Claro, né? Então, além dos controles internos, o trabalhador tem que realmente, nós precisamos ajudar a desmistificar esse problema, né? Está contaminado? Tem que falar, tem que orientar, que o trabalhador informe isso para que a gente possa rapidamente tirá-lo do processo, né? Evitando assim a contaminação dos demais, né? E dentro da própria família, os controles existentes, para que a gente caminhe rapidamente para uma coloração melhor em relação à Covid-19. Tá bom? Relatório comprovando a implementação de medidas necessárias para eliminar, minimizar, controlar os riscos de contaminação. Aqui tem tudo, né? Além das fotos evidenciando isso.
Então, mostrando o distanciamento de mesas, cadeiras, dentro do ambulatório médico, o não compartilhamento de copos. Uma coisa importante que eu acho, ter ali um controle de aferição da temperatura, que tem várias formas, não precisa ser o indivíduo medindo, conferindo ou aferindo a pressão das pessoas, e sim, por exemplo, uma autoaferição, e ele informa isso, registrando que fez, né? Não precisa falar o valor do que foi aferido, mas ele tem que saber que tem que ter um valor 37,8, em algumas empresas 37,5. Atingindo esse valor, ele automaticamente já procura a parte médica, né? Internamente ou externamente de preferência. E melhor ainda, se ele sentir que está com febre, nem venha para o trabalho. Isso é uma orientação importante para o trabalhador. Né? Aí ele informa o gestor para que ele possa melhorar isso, esse canal diretamente no hospital de referência. Então são coisas que, tudo isso, né, esses itens que eu estou passando, tem que estar dentro de um programa de gestão da empresa. E isso sim é um documento que mostra que a empresa está se organizando, né, ou está organizada para combater qualquer tipo de contaminação. Procedimentos adotados acompanhando os respectivos documentos comprobatórios. Claro, né? Se você tem um documento único, onde você tem tudo, fica muito simples de você enviar, né? E aí, aqui, ele se fala da questão dos trabalhadores acima de 60 anos e menores de idade. Os procedimentos para isso, né? Então, vejam que é necessário que a gente tenha esses controles devidamente anotados. Comprovante de aquisição, que são as notas fiscais, né? Então, guardem as notas fiscais para você poder comprovar que foi entregue máscara de proteção, álcool em gel, sabonetes e tudo mais, para que a empresa demonstre que está controlando isso. Tá? Então, notas fiscais são muito importantes, que podem estar em forma de PDF dentro do procedimento. Né? E aí automaticamente você envia esse documento para o auditor. Aí, né, eu acho que a maior parte das empresas na região de São Paulo tem os lavatórios, né? Se não tiver os adequados, providencie e tire fotos disso. Então, mostrando que há o atendimento, principalmente a NR24, né, que é uma delas. Então, isso daí, gente, esses são itens que precisam ser enviados e que estão sendo cobrados das empresas aqui na nossa região. Então, o que eu quero dizer com isso? Gente, não vamos criar monstros onde não tem. Tá? Então, é simplesmente isso que nós temos que fazer. É um programa mostrando o controle que a empresa tem, ponto final. Então eu vejo, me preocupa um pouco, né, a questão do risco biológico da Covid-19 no PPRA. Isso daí, gente, é algo que precisa ser muito bem conversado com a área jurídica da empresa. Então, antes de qualquer medida, de qualquer anotação, principalmente uma metalúrgica, uma área administrativa, colocar o risco biológico no PPRA, eu sinceramente eu não concordo, mas respeito quem queira colocar. Porém, o que eu oriento? Tratem isso com o jurídico da empresa antes de qualquer ação. Isso é muito importante. Tá bom? Isso tudo são coisas que a gente vai ter que aprender a lidar, né? Outro ponto é a questão da abertura da CAT, né, em relação a um possível acompanhamento da Covid-19. Então, gente, tudo isso eu peço que tenham muito cuidado na hora de fazer isso nas áreas que não são áreas ligadas à saúde. Tá vendo? Áreas ligadas à saúde, outra conversa. Né? Mas estou dizendo aqui para as empresas que não são da área de saúde. Né? Como eu disse, a metalúrgica, administrativo, o comércio. Né? Eu não vejo nexo causal nessas áreas. Porém, como eu falei também, respeito quem queira. Porém, oriento que
falem com o jurídico da empresa antes de qualquer ação, ok? Bom, espero ter contribuído e aguardo vocês no treinamento que eu vou fazer semana que vem. É um treinamento rápido, 2 horas somente, na quinta-feira. Esse treinamento eu vou ensinar a montar o programa, né, com todas essas informações de forma muito simples, né, com custo baixo, para que a gente possa aí ter melhor qualidade de informações das nossas empresas. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos. Até mais.